Ouve o teu povo, meu Pai, cada coração que está sedento por uma palavra do Senhor, que essa noite o Senhor fale com todos. Eu oro até por essas crianças pequenininhas que estão aqui, até pelos mais idosos, meu Pai, que todos os filhos teus nesse lugar, ouçam a tua voz, e entendam o que o Senhor tem para ensiná-los nessa noite, no nome de Jesus, amém, amém. Queridos, nós lemos apenas um versículo, mas o contexto do texto todo que está no capítulo 30 de Isaías, trata de um período da história do povo de Israel, em que eles estavam fazendo alianças com outros povos, e cometendo todo tipo de desvio daquilo que Deus havia determinado sobre a vida deles. E aí, esse capítulo 30, ele abre com uma mensagem muito forte, em que o próprio Deus diz, o profeta escreve, mas ele diz, assim diz o Senhor. O próprio Deus está mandando uma mensagem para o seu povo, e a mensagem começa assim, ai daqueles. Dá vontade nessa hora de virar e falar assim, não vou fazer isso não, só vou contar. Vira para o irmão que está do seu lado e dá um beliscão nele, para você entender o que é um ai. Alguns fizeram, né? Falei que não ia, mas... Toda vez que um profeta vira e fala de um ai, ele está falando de algo específico. Algo de juízo de Deus que está vindo sobre a terra. Você vê isso muito em toda a literatura profética. Você vê isso no livro de Apocalipse, de ais acontecendo sobre a terra. Algo tão terrível de juízo de Deus, que o povo só vai gritar de dor. E isso vem como consequência de algum pecado, ou de muitos pecados, que uma determinada geração está fazendo. O final desse versículo fala que eles estavam acumulando pecado sobre pecado. Então, por conta desse pecado sobre pecado, iria vir uma consequência, um ai sobre o povo. Irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo muitos ais nas nossas vidas. Existem coisas que são provas, existem coisas que fazem parte da batalha do nosso dia a dia mesmo. E nesse mundo nós temos muitas aflições, faz parte da caminhada. Entretanto, meus irmãos, que as nossas dificuldades não sejam um ai mandado por Deus, que não seja uma consequência de coisa errada que nós estamos fazendo, e Deus está ali mandando o seu juízo sobre nós. Porque quando Deus manda juízo sobre o povo, eu preciso que você entenda, isso não quer dizer que Ele não te ame, isso não quer dizer que Ele não se importa com você, é o contrário disso. O mundo espiritual, ele tem as suas leis, as suas maneiras de funcionar, e da mesma forma que no mundo natural, quando você tenta quebrar uma lei natural, é ela que te quebra. No mundo espiritual, a mesma coisa. Eu sempre gosto desse exemplo porque ele é muito claro. Você não pode chegar na beira de um precipício e falar assim, eu não concordo com a lei da gravidade, isso é coisa de moralismo religioso, eu vou pular. Você vai pular e vai se arrebentar todo. Ainda vai dizer, ai, Deus me castigou. De certa forma sim, por quê? Porque Ele criou a lei da gravidade. Eu vou botar a mão nessa panela quente, você vai se queimar, criatura. E assim, aquelas coisas que a Bíblia chama de pecado, atraem consequências sobre nós. E o texto vai dizer de um tipo de pecado muito específico, que a gente precisa parar para pensar. Ele fala assim, ai daqueles, assim diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Olha que pecado diferente daquele que você está acostumado. Porque você começa a caminhar no Evangelho e você pensa, eu não falo mais palavrão, eu não fumo mais, eu não bebo mais, eu sou santo. E aí você começa a conhecer a palavra de Deus, e percebe que você tem que tratar melhor a sua mulher, e percebe que você precisa liberar perdão, e percebe que você deve ser honesto nos seus negócios, e percebe que a sua palavra deve ser sim, sim, e não, não. E você vai descobrindo coisas sobre essa caminhada com Deus. E de repente você abre a sua Bíblia, na noite de hoje, em Isaías capítulo 30, verso 1, e Deus fala com você, ai daqueles
que executam planos que não procedem de mim. Queridos, ele está falando dos filhos. O texto começa dizendo, ai dos filhos rebeldes. Vocês perceberam esse detalhe? Isso não é simplesmente para as pessoas do mundo que estão naturalmente atraindo sobre si as consequências. O texto está falando para filhos de Deus. E não é qualquer ser humano que é chamado de filho na Bíblia. No Antigo Testamento era uma referência ao povo de Deus. No Novo Testamento a aplicação é diretamente para aquele que recebeu Jesus como seu Salvador. Quem já recebeu Jesus de verdade, dá um glória a Deus aí. A vocês ele deu o poder de se tornarem filhos. Vocês se tornaram filhos. Mas o texto está dizendo que mesmo filhos podem se tornar rebeldes. E um filho se torna rebelde, segundo esse texto, quando ele começa a executar planos que não vieram de Deus. A gente vê isso na carta de Tiago, no Novo Testamento, sobre pessoas que ficam falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sem se preocupar com a vontade de Deus. E quando a gente faz isso, meus irmãos, a gente quebra a cara. Quando a gente resolve dar um passo, sem saber se aquilo vem do Senhor, a gente quebra a cara e olha, é um ai atrás do outro. Ai, ai, ai. Ai, porque eu fui lá e fiz algo que não procede de Deus. Nós precisamos estar o tempo todo preocupados. Qual é a direção de Deus nas nossas vidas? As minhas ovelhas, de novo, para o pessoal que estava distraído, as minhas ovelhas, não é as ovelhas do pastor Clériston não, as ovelhas de Jesus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem acesso a ouvir a voz de Deus e a entender o que Deus está falando. Nós vimos aqui um testemunho da irmã falando a respeito disso. Olha, Deus estava falando na minha cabeça, é verdade. Porque Deus, Ele fala de dentro para fora, naquelas pessoas onde Ele já mora. Deus mora dentro de você, então Ele fala de dentro para fora. Então é mesmo, misturado nos seus pensamentos. Mas se você ainda tem dificuldade com relação a isso, eu quero convidar você a algo bem simples. Conheça a palavra do Senhor. Só nisso aí você vai tirar muitos erros, muitos planos na sua vida que não procedem de Deus. Eu quero te convidar para olhar o que Deus está fazendo nesse mundo. Irmãos, existem coisas que Deus planejou, que disse que vai acontecer, e não tem nada que ser humano possa fazer para mudar isso. Vou dar um exemplo. A vinda de Jesus na terra aconteceu no dia marcado que tinha que acontecer. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Tinha que acontecer a cumprimento de profecia para aquele dia, com pessoas clamando e adorando a Deus. Os fariseus viram para Jesus e falam, manda esses meninos aí pararem de adorar. Aí Jesus fala assim, olha, se eu mandar eles pararem, se eu mandar eles fecharem a boca, as pedras vão começar a clamar. Porque aquilo era um cumprimento de profecia, tinha que acontecer daquele jeito. Existe lá, no fim dos tempos, umas entidades que serão soltas para juízo sobre essa terra, para destruição, que elas estão agendadas para determinado ano, mês e dia, está escrito isso lá no livro de Apocalipse. Vai acontecer, ninguém tem condições de mudar isso, mas existem coisas da sua vida, que você, mesmo Deus tendo planos para você, você ao invés de fazer o plano de Deus, você faz o seu e quebra a cara. Eu gosto de olhar o plano de Deus como um grande rio. Você já viu um rio na época da enchente? Aquele rio caudaloso, arrastando tudo. O plano de Deus sobre esse mundo é como esse rio. Você pode pegar um galho e jogar com força na água, vai fazer algumas ondinhas, essa é a sua vida. Você tem condições de mudar por rebeldia sua, aquilo que Deus decidiu sobre a sua vida, mas o rio ele segue o curso, o rio ele continua seguindo. Você altera e você estraga a sua vida, mas não altera o plano de Deus para esse mundo. Você quer saber se você está sendo rebelde ao que Deus planejou? É muito simples, você está seguindo o rio. Olha onde Deus está agindo nessa terra, pega a sua vida e junta aquilo que Deus está fazendo. Alinha a sua vida
com o que Deus está fazendo nessa terra. Passeie os olhos ao seu redor e olhe onde Deus está agindo e junte-se a Ele. O plano da sua vida naturalmente vai seguir o rio de Deus. E vai perguntando para Deus, em cada momento pare e pergunta: Senhor, essa é a direção que eu devo tomar? E deixa Deus te dizer, deixa Ele falar com você. Eu sei que algumas pessoas chegaram aqui e já se perguntaram: será que essa é a igreja que eu devo congregar? Será que o Senhor está me trazendo para cá? É simples, pergunta para Ele. E eu sei que Ele já respondeu para muitos dos que estão aqui. Mas o texto, ele não para por aí, ele fala: ai desses filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não provêm de mim. E aí ele fala uma outra coisa, muito séria, mas muito séria mesmo. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Presta atenção, filho rebelde. Toma cuidado com quem você coloca na sua vida. A gente convive com muita gente ímpia o tempo todo, gente que não é digna, gente que não é confiável, mas presta atenção, toma cuidado com quem você faz aliança, toma cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, toma cuidado com quem você aproxima um relacionamento, toma cuidado com quem você quer se casar. Porque um filho de Deus, uma filha de Deus, que quer estabelecer uma aliança de casamento com alguém que não quer compromisso sério com Jesus, presta atenção, você está em rebeldia com relação a Deus. Você sabe o que você vai colher cometendo esse pecado? Você vai atrair outros pecados e vai ser ai sobre ai, sofrimento sobre sofrimento na sua vida. Irmão, já não basta os sofrimentos naturais, você ainda vai atrair mais outros, fazendo aliança com gente que não quer nada com Deus. Deus está mandando essa palavra para que você se acerte com Ele. A mensagem dessa noite não é uma mensagem longa, mas ela é cirúrgica, ela é precisa, para que você entenda qual é a direção que você está dando na sua vida. Deus dá para você a liberdade para que você tome escolhas, e nessas escolhas, você pode colher bênção, ou você pode colher ai, ai, ai. E talvez você já esteja colhendo ai, ai, ai no seu dia a dia. É hora de você se consertar. Eu gosto de terminar toda mensagem dando uma oportunidade para as pessoas que ouviram a voz de Deus. Deus falou com você nessa noite, amém? É hora de você responder a Ele. Eu quero dar uma oportunidade para você que entende que a sua vida não está em sintonia com a vontade de Deus. Os planos que você tem executado na sua vida não estão em sintonia com o Senhor. Eu quero que você reconheça isso diante do Senhor e permita que a gente ore pela sua vida. Vamos nos colocar de pé nesse momento? Aí do seu lugar mesmo, como você está, eu quero convidar você a se arrepender nessa noite. Espírito Santo de Deus vai falando com cada um nesse momento, revelando para eles aonde está um desvio da caminhada, aqueles que estão distantes da tua presença, e até mesmo aqueles que ainda não têm o Senhor como o seu Salvador, aqueles que ainda não receberam a Cristo como o Senhor das suas vidas. Fala com eles nesse momento, meu Deus, e que essa noite seja uma noite de transformação, que essa noite seja uma noite de ajuste, e que essa noite seja uma noite de salvação. Vai falando com o Senhor, vai conversando com Ele nesse momento. Você que entende que precisa de um acerto, de trajetória, de rumo na sua vida,
de planos na sua vida, eu quero convidar você a fazer como aquela turma que estava aqui no início, junta aqui nesse momento, porque essa igreja vai orar por você hoje, para que você consiga reajustar a trajetória da sua vida a partir de hoje. Pode vir, saia do seu lugar e venha, e essa igreja estará orando por você. Você quer uma mudança? Aceita essa oração, é só isso. Deixa que Deus acerte a trajetória da sua vida. Amém. Tem muita igreja que é contra apelo, chamar a pessoa para vir à frente ou qualquer coisa desse tipo, mas eu aprendi uma coisa em anos e anos de ministério, meus irmãos, é que alguém que não tem coragem de se manifestar em um ambiente seguro, simplesmente para receber uma oração, dificilmente vai se manifestar lá fora e acertar a sua vida. Dificilmente vai falar, a partir de hoje, de fato, eu vou fazer dessa maneira. Então, aproveita isso como um ato externo de fé, sabe? Algo realmente que você está declarando diante de todo mundo espiritual, que a partir de hoje, você vai acertar a sua trajetória. E há poder na oração de uma igreja reunida. Esse povo vai orar pela sua vida e coisas tremendas vão começar a acontecer. Sai do seu lugar e vem para cá que nós vamos orar por você. Igreja, estenda suas mãos na direção desses irmãos. Alguns estão vindo aqui para abraçar, não é? Para dar um apoio. Outros estão vindo se posicionando espiritualmente. É isso mesmo, sejam corajosos, estejam dispostos a qualquer coisa para acertar a vida. Amém? Ia começar a orar, mas tem mais gente querendo vir. Vem então, vai chegando. Aproveita esse momento. Amém. Amém. Espírito Santo de Deus, vem agindo na vida desses irmãos. O Senhor já falou com eles na noite de hoje, e eu sei que se o Senhor falou é porque o Senhor tem um ajuste de rota, um ajuste de trajetória para fazer neles, meu Pai. Não importa em qual ponto da vida eles estão, se o Senhor chamou para acertar é porque tem jeito. É porque coisas maravilhosas vão acontecer. E nós oramos nesse momento por cada um deles. Pai, que a partir de hoje, eles possam ver nitidamente os ais saindo e o ajuste do Senhor entrando na vida de cada um. Meu Deus, aqueles que estão entregando a sua vida para Jesus, que eles consigam se firmar nessa decisão, meu Pai. Aqueles que já fizeram isso um dia, mas têm se sentido em algum ponto da vida como filhos rebeldes, que nessa noite eles consigam ajustar a trajetória, meu Pai, em nome de Jesus, que eles saiam daqui nessa noite, com a sua vida reordenada na Tua direção, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor. A igreja pode se assentar. Eu ouvi uma frase outro dia, não é um versículo da Bíblia, mas é uma frase de sabedoria que ilustra muito bem isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Basicamente é o seguinte: se você tomou um ônibus errado, quanto mais cedo você descer, mais fácil você acertar o seu caminho. Então, se você está saindo daqui nessa noite, sabendo que você está numa direção errada, presta atenção, quanto mais cedo você descer desse ônibus, melhor. Vamos rumar na presença de Deus, vamos tomar o caminho certo, amém? Eu vou orar agora, encerrando o nosso culto. Pai querido, que a semana de cada um desses seja abençoada e guiada pelo Senhor.
Que o Senhor nos encha de discernimento espiritual, de direção, e nos dê vitória em cada uma das nossas guerras, meu Pai. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. E quarta-feira, meus irmãos, quarta-feira, o nosso culto especial de pós-retiro. Toda a igreja